Olha, agora o que a gente vai ensinar aqui, independente do idioma que você vai usar, isso é importantíssimo, que é uma técnica de uso da Signposting Language, que é uma linguagem de sinalização. Por exemplo, olha, quando eu falo por exemplo, eu já estou usando um Signposting Language, que eu já estou sinalizando o quê? Que eu vou dar um exemplo, tá? Então, nós vamos ensinar algumas dessas palavras que a gente chama de Signposting Language, ok? Que você vai sinalizar o que você quer falar. Nós vamos usar como um exemplo, vai ficar bem interessante para você, porque tem uma pergunta que é muito feita em entrevistas de trabalho, que é quando eles perguntam What are your strengths and weaknesses? Tá? Então, quais são os seus pontos fortes e os seus fracos? Então, nós vamos dar um exemplo para trabalhar e mostrar para vocês que se vocês usarem uma linguagem de sinalização, vai ficar mais fácil para vocês, tá? A fechar pontos e ir para o próximo, porque muitas vezes é o que a gente falou, né? A gente fala e às vezes se perde. Onde que eu estava? Para onde que eu estava indo, né? E aqui, quando você usa essa linguagem de sinalização, você não só permite que você vai fechando um ponto indo para o outro, tá? Como você vai sinalizar para a pessoa que vai estar te ouvindo e vai ressaltar o que você quer falar, tá bom? Então eu vou jogar aí na tela, tá? Trabalhando essa pergunta, né? Quais são os seus pontos fortes e fracos, tá? Lembrando que é sobre a vida profissional. O cara não quer saber, ai, eu não gosto disso, eu não tenho paciência com o meu cachorro, eu não sei o quê. Não, não é isso. Você vai falar dos seus pontos fortes e fracos dentro, né, da tua vida profissional, tá bom? Então eu vou jogar aí na tela e nós vamos dar um exemplo, tá? De você usar a linguagem de sinalização. Olha o que você está vendo aí na tela. Eu vou pedir para o Riva ler. Riva, eu peço que você leia com bastante pausado, tá bom? Para o pessoal que está ouvindo. Então vamos lá. Olha o que você está vendo aí. Tudo que está em vermelho já são as linguagens de sinalização, tá? Vamos lá. First of all, I'm very good at working with people. For example, in my last job, I always try to help and encourage my coworkers and create a positive atmosphere. On the other hand, I suppose I can be a little bit careless sometimes, because I'm not the kind of person who focuses on details, especially when I'm working on multiple tasks. Coming back to strengths, I'm very calm and I can keep a cool head even in very stressful situations. Ok, gente, uma coisa que é interessante é que se você tirar todas as linguagens de sinalização aí que são em vermelho, você poderia ler esse parágrafo, falar esse parágrafo que não perderia o sentido, não perderia. Por exemplo, eu poderia falar, já vou ler em português aí, ó. Eu vou ler sem a linguagem de sinalização, tá? Então veja bem, ó. Olha, eu sou muito boa em trabalhar com pessoas. Meu último trabalho, eu sempre tentava ajudar e encorajar meus colegas de trabalho a criar uma atmosfera positiva. Bom, eu acho que eu posso ser um pouquinho descuidada às vezes, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que foca em detalhes, especialmente quando eu estou trabalhando em múltiplas tarefas. Eu sou bem calma, eu consigo manter a calma, a cabeça, né, fria, ainda em situações muito estressantes. Olha que eu li aí em português sem a linguagem de sinalização. Agora eu vou ler em português para vocês entenderem, tá? Com a linguagem de sinalização, eu vou sinalizar o que eu quero enfatizar ali, tá? O tempo todo eu vou sinalizar. Então, olha só. Bom, primeiro, eu sou muito boa em trabalhar com pessoas. Por exemplo, no meu último trabalho, eu sempre tentava ajudar e encorajar meus colegas de trabalho e criar uma atmosfera positiva. Por outro lado, eu acho que eu posso ser um pouquinho descuidada às vezes. Por quê?
Eu não sou o tipo de pessoa que foca nos detalhes, especialmente quando eu estou trabalhando em tarefas múltiplas. Bom, voltando para meus pontos fortes, eu sou bem calma e eu posso manter a cabeça fria quando eu estou em situações de bastante estresse. Você vê que interessante? Quando você chama atenção, e olha que eu falei de pontos fortes, e depois eu falei, ó, por outro lado, aí eu falei um ponto fraco, e depois, e voltando para as minhas boas, né, meus pontos fortes, e aí eu finalizei com pontos fortes. Mesmo porque todo o recrutador, ele sabe que as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos. O que ele vai querer saber é o que você está fazendo para compensar esses seus pontos fracos. É importante você não focar nos pontos fracos, mas deixar claro que eles existem e ressaltar os pontos fortes, como foi feito aqui no exemplo. Então, gente, você entende? Essas palavras que a gente colocou aí na tela, elas são palavras de sinalização. E olha, isso são coisas que muitas você usa sem saber. Quando você fala assim, por exemplo, quando você fala por exemplo, a pessoa já começa a espera que você vai dar um exemplo ali, vai contar uma história, alguma coisa que, né, que exemplifique aquilo que você quer falar. Olha, então aí você pode trabalhar, fazer o seu, né, o seu parágrafozinho, você explicando na tua situação seus pontos fortes e fracos, você estuda esse parágrafo. Claro, você não vai deixar nada decorado, mas é sempre importante, né? Sim. Quando uma pessoa ela vai fazer um discurso, alguma coisa, ela sempre vai estudar antes, tá? E aí você vai poder, sabe, ficar menos perdido, né? Ficar mais confiante naquilo que você vai apresentar. Então, ó, a gente vai repassar algumas dessas palavras, tá? De signposting language, que é a linguagem de sinalização, e vai colocar algumas outras que você pode trabalhar. Então, ó, first of all, repeat, first of all. Very good, né? First of all, first of all. Você já fala tudo junto, que inclusive fica mais fácil, né? Então, vamos lá. First of all. Very good. For example. Very good. On the other hand, because. Very good, very good. Vamos ver outras? Vamos lá. Finally. Very good. Seria finalmente. That means that. Esse that means that isso significa que. Repeat. Also. Very good. Also é também, tá? É outro tipo de também. Repeat. For instance. Very good. Que é por exemplo, tá? É outra maneira de falar. Por exemplo, aqui no Reino Unido se usa muito, né? For instance. Ok, pessoal? Então, não esqueça. Não só para entrevista de trabalho, mas quando você estiver falando com pessoas, você deve usar as linguagens de sinalização. Elas são muito úteis, muito usadas e às vezes a gente nem percebe, né? Então, agora você começa a perceber, começa a usar, que você vai ver que como o seu diálogo, a sua maneira de falar vai mudar para melhor.